Imagine que neste exato momento, enquanto você respira, há um elemento químico invisível, quase mágico, passando pelos seus pulmões. Ele não é oxigênio, nem nitrogênio, nem mesmo dióxido de carbono. É algo que você provavelmente nunca parou para pensar, mas que está ali, presente no ar, na água, no solo e até mesmo nas estrelas. Esse elemento é o berílio. E sim, você o inala todos os dias, mesmo sem saber. Mas o que é exatamente o berílio? Por que ele está no ar? E o mais importante, o que ele faz no seu corpo e no mundo ao seu redor? Hoje, vamos mergulhar em uma história que começa no coração das estrelas, passa por descobertas científicas fascinantes e chega até o seu dia a dia, revelando como esse elemento discreto e misterioso molda o universo e a nossa vida. Vamos começar com uma curiosidade que vai te deixar de queixo caído. O berílio é um dos elementos mais leves que existem, mas também é incrivelmente resistente. Ele é tão leve que flutuaria na água, se não fosse por um detalhe. Ele reage com ela. Mas não se preocupe, você não vai encontrar pedaços de berílio flutuando por aí. Na verdade, ele é tão raro na natureza que, se você tentasse coletar uma amostra pura, teria que processar toneladas de rochas para conseguir apenas alguns gramas. E ainda assim, ele está em todo lugar. Como isso é possível? Bem, a resposta está nas estrelas. O berílio é um daqueles elementos que nascem no coração das estrelas, durante processos de fusão nuclear que acontecem a milhões de graus Celsius. Quando uma estrela explode em uma supernova, ela espalha esses elementos pelo universo, e é assim que o berílio acaba chegando até nós. Mas aqui está o detalhe mais fascinante. O berílio é um elemento efêmero. Ele não dura para sempre. Na verdade, ele é radioativo e se decompõe com o tempo, transformando-se em outros elementos. Isso significa que o berílio que você inala hoje pode ter sido parte de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Você já parou para pensar que, cada vez que você respira, está inalando um pedacinho de uma estrela? Mas vamos deixar as estrelas de lado por um momento e voltar para a Terra. Aqui, o berílio é um elemento que divide opiniões. Por um lado, ele é incrivelmente útil. Por outro, ele pode ser perigoso. Vamos começar pelo lado bom. O berílio é um material incrivelmente versátil. Ele é leve, mas extremamente forte, e tem uma capacidade única de dissipar calor. Isso o torna perfeito para aplicações em indústrias de alta tecnologia, como a aeroespacial e a de eletrônicos. Por exemplo, os espelhos do telescópio espacial James Webb, que nos mostram imagens deslumbrantes do universo, são revestidos com uma fina camada de berílio. Sem ele, não conseguiríamos ver tão longe no espaço, e não para por aí. O berílio também é essencial na produção de reatores nucleares, onde é usado como moderador de nêutrons. Isso significa que ele ajuda a controlar as reações nucleares, garantindo que elas não saiam do controle. E se você já usou um smartphone ou um laptop, saiba que o berílio provavelmente está lá também, em componentes que ajudam a dissipar o calor e manter seu dispositivo funcionando sem superaquecer. Mas, como tudo na vida, o berílio tem seu lado sombrio. Ele é tóxico. Quando inalado em grandes quantidades, pode causar uma doença chamada beriliose, que afeta os pulmões e pode ser fatal. Isso acontece porque o berílio é um elemento que o nosso corpo não sabe como processar. Ele se acumula nos tecidos e pode causar reações inflamatórias sérias. Por isso, trabalhadores que lidam com berílio em indústrias precisam tomar precauções extras, como usar máscaras e equipamentos de proteção. Agora, você deve estar se perguntando: se o berílio é tóxico, por que ele está no ar que eu respiro? Boa pergunta. A verdade é que, na maior parte do tempo, a quantidade de berílio que você inala é tão pequena que não faz mal algum. Ele está presente em quantidades mínimas no solo, na água e no ar, e nosso corpo consegue lidar com essas pequenas doses sem problemas. Mas isso nos leva a uma questão intrigante. Como o berílio acabou parando no ar? A resposta está em processos naturais, como a erosão das rochas, e também em atividades humanas, como a mineração e a queima de combustíveis fósseis. E aqui está uma ironia fascinante. O mesmo berílio que pode nos prejudicar também é essencial para o avanço da ciência e da tecnologia. Ele é um daqueles elementos que nos lembram como a natureza é complexa e cheia de contradições. E isso nos leva a uma das histórias mais interessantes sobre o berílio: sua descoberta. O berílio foi descoberto no final do século XVIII, mas não foi fácil identificá-lo.
No início, os cientistas achavam que ele era uma forma de alumínio, porque os dois elementos têm propriedades semelhantes. Foi só em 1798 que o químico francês Louis-Nicolas Vauquelin conseguiu isolar o berílio pela primeira vez, a partir de uma pedra preciosa chamada berilo. Sim, a mesma pedra que dá origem às esmeraldas. E aqui está um fato curioso. As esmeraldas são verdes justamente por causa de traços de cromo e vanádio. Mas o berílio é o elemento que forma a estrutura básica da pedra. Ou seja, sem berílio, não haveria esmeraldas. Mas a história do berílio não para por aí. No século XX, ele se tornou um elemento crucial para o desenvolvimento da energia nuclear. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas descobriram que o berílio poderia ser usado para refletir nêutrons, o que o tornou essencial para a criação das primeiras bombas atômicas. E, embora isso seja um capítulo sombrio da história, também foi um passo importante para o desenvolvimento de tecnologias nucleares pacíficas, como usinas de energia e tratamentos médicos. E falando em medicina, o berílio tem um papel surpreendente nessa área também. Ele é usado em equipamentos de radiologia, como tubos de raios-x, porque é um dos poucos materiais que pode suportar altas temperaturas e radiação sem se degradar. Isso significa que, se você já fez um raio-x, o berílio provavelmente ajudou a tornar isso possível. Mas, apesar de todas as suas aplicações incríveis, o berílio ainda guarda muitos mistérios. Por exemplo, os cientistas ainda estão tentando entender completamente como ele se comporta em nível atômico e como ele interage com outros elementos. E isso nos leva a uma das questões mais fascinantes sobre o berílio. O que mais podemos descobrir sobre ele? Imagine por um momento que o berílio pode ser a chave para novas tecnologias revolucionárias. Já pensou se conseguíssemos usar suas propriedades únicas para criar materiais ainda mais leves e resistentes, ou para desenvolver novas formas de energia limpa? As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a ciência tão emocionante. Cada elemento, cada descoberta, nos leva a novas perguntas e novas oportunidades. E, enquanto você reflete sobre isso, pense no seguinte: o berílio é apenas um dos muitos elementos que compõem o universo. Cada um deles tem sua própria história, suas próprias propriedades e seus próprios mistérios. E juntos, eles formam tudo o que conhecemos: as estrelas, os planetas, o ar que respiramos e até mesmo o nosso corpo. Nós somos literalmente feitos de poeira das estrelas. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que, junto com o oxigênio, você está inalando um pedacinho do universo. Um pedacinho de berílio, que já foi parte de uma estrela, que já ajudou a criar tecnologias incríveis e que ainda guarda segredos que podem mudar o futuro. A ciência está cheia de histórias como essa, e cada uma delas nos lembra de como o universo é vasto, complexo e cheio de maravilhas esperando para serem descobertas. E se você gostou dessa jornada pelo mundo do berílio, imagine o que mais podemos explorar juntos. A ciência está cheia de elementos, fenômenos e histórias que nos conectam ao universo de maneiras que nem imaginamos. Então, que tal continuarmos essa aventura? Afinal, o universo não para de nos surpreender, e nós também não devemos parar de explorá-lo.